to Paul's first letter to the Corinthians. E eu abro agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E o nosso título de hoje é o elo, o vínculo do casamento, o vínculo matrimonial. E espero que consigamos passar por um terço ou metade deste capítulo na nossa reflexão esta manhã. Os coríntios haviam escrito uma carta ao apóstolo Paulo, uma carta que não sobreviveu, e nunca foi intenção de Deus que a carta dos coríntios para Paulo fosse parte do cânon inspirado. E não era uma carta inspirada. E os coríntios fizeram perguntas, nós só podemos pensar em quais foram essas questões e tentar adivinhar baseado nas respostas de Paulo. Com certeza havia múltiplas perguntas, e uma delas poderia ter sido: será que é bom ser casado? Havia claramente alguns na igreja de Corinto que pensavam que havia algo não santo ou impuro acerca do casamento. E essa pergunta, então, parece ter sido feita baseado no tipo de resposta que recebemos. Outra pergunta que talvez fizeram é: se alguém se converter a Cristo e seu esposo ou sua esposa continuar totalmente pagão, adorador de ídolos no contexto então do mundo antigo e da cidade de Corinto, será que o crente deveria então continuar casado com este incrédulo pagão? Essas teriam sido algumas das perguntas, julgando pelas respostas que nos são dadas no capítulo. Então, o nosso primeiro título desta manhã é o elo do matrimônio, o vínculo especial do casamento. E ele diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Essa é a maneira de o apóstolo Paulo dizer: é bom para que uma pessoa então fique solteira. Mas isso é apenas uma resposta parcial à pergunta. Não há nada que não seja santo ou desobediente ou errado em permanecer solteiro. E ao vermos o capítulo, há muito a ser dito para permanecer solteiro. Se for este o seu chamado, se for essa a sua vocação, se Deus então providencialmente te houver deixado solteiro, então este é um chamado nobre. E é chamado neste capítulo de uma vocação de Deus. E é descrito como estando conectado a um dom de Deus. E é certamente, no caso do apóstolo, um meio de ele poder ser grandemente usado por Deus. E então o apóstolo pode sim afirmar, ele pode afirmar pelo menos isso: é uma coisa boa quando, pela providência de Deus, pelo chamado de Deus, que uma pessoa então fique solteira. Não é de maneira alguma uma coisa que está em segundo nível. E ele diz então: é bom para um homem não estar casado. E ele usa um eufemismo aqui para descrever esse estado. Mas é claro que o apóstolo não contradiz a si mesmo nas coisas que ele diz. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, acerca do casamento e da riqueza, maravilha e bondade do casamento, ele não contradiz aquelas coisas. Ele não contradiz a palavra de Deus no livro de Gênesis. E o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E então em Hebreus também diz: é uma ajuda que o rodeia. É algo bom, é uma coisa santa e é instituída por Deus. E isso também será mostrado na passagem.
Mas igualmente ele diz: ora, pode ser uma coisa boa que um homem ou mulher permaneçam solteiros. Isso é estabelecido no começo. Agora, o versículo 2 pode parecer um pouco sombrio a princípio, um pouco relutante, como se o apóstolo pudesse apenas estabelecer o benefício moral do casamento. Mas de fato há muito, muito mais do que isso. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. A parte do fato de que ele então mostrará que este é um vínculo muito especial que não deve ser violado, o versículo, de fato, é um versículo bem positivo. É pelo casamento que Deus então deu ao homem um contexto para a reprodução e para o viver que envolve pureza e lealdade exclusiva e benignidade, para evitar a fornicação, a completa confusão e horror da ausência dos vínculos matrimoniais. E ele diz então: mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher. Veja a força aqui, própria. Aqui temos uma ideia de possessão, propriedade, e é mútua. Não é apenas que o marido possui a mulher, mas ela também o possui. Ela pertence a ele e ele pertence a ela. Uma possessão mútua muito forte, um maravilhoso vínculo. E ele evita todo o horror e a confusão de qualquer outra coisa. Então ele diz: cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então nos chegamos ao versículo 3. Que versículo forte é esse? O marido pague à mulher a devida benevolência. E outra vez aqui é mútuo. E da mesma sorte a mulher ao marido. Qual o significado destes termos? O marido pague à mulher, que ele dê, entregue gratuitamente. É o grego aqui. A benevolência que deve ser dada aqui não é algo que é dado como uma espécie de condição ou pagamento. É dado gratuitamente. E é dado grandemente, grandiosamente. O marido pague à mulher a devida benevolência. O estado do casamento é um estado de doar-se, é uma condição de doar-se. E ele diz: o marido pague à mulher a devida benevolência. E isso traduz uma palavra composta grega que dá a ideia, a noção de uma dívida. É algo que você deve, é um dever e uma dívida. E então é preciso ser paga, assim como qualquer dívida, como então a prestação da casa ou o aluguel, então que te mantém morando ali. Ou então, se você não paga, você perde. E o marido então deve pagar ou dar gratuitamente a dívida que ele tem diante de Deus para com a sua esposa. E da mesma sorte a mulher ao marido. A grande dívida que ela tem para com ele de benevolência. E o que é a benevolência aqui? A palavra que é traduzida benevolência é uma boa tradução. As traduções modernas, muitas vezes, elas vão por algo muito, muito mais fraco. E isso é triste. Diz que o marido pague à mulher a devida benignidade ou gentileza. Bom, isso é bom, está parcialmente correto, mas não é nada forte o suficiente. Porque a palavra traduzida benevolência literalmente é o bom estado de mente. Mas aqui é muito mais do que a mente.
acerca de toda a alma. Fala do coração e das afeições também. Fala também da vontade, da faculdade volitiva, determinante também. O marido pague à mulher a devida benevolência, um bom pensar, pensando bem dela, e a mulher ao marido, pense bem dele, planeje bem para ela, planeje bem para ele. Graciosamente, pensamentos graciosos, planos, reflexões. Seja um bom pensador para com o seu cônjuge. E seja também uma pessoa que sente bem para com o seu cônjuge. Estimule o seu coração. Ame a ela, ame a ele. Aprecie a ela, aprecie a ele, mostrando grande cortesia. E também a faculdade determinante. Boas ações para com ela, boas ações para com ele. Essa é a palavra traduzida benevolência. Um bom estado de mente, no sentido mais amplo possível. E é uma dívida. E opera, então, em todos os 3 níveis. Estamos dando a devida benevolência aos nossos cônjuges? Como eu pensei para com meu marido ou esposa ontem, e como eu senti, o que eu senti para com ele ou para com ela ontem, e como eu me expressei para expressar a benignidade e a afeição. Esses 3 níveis, então, essa benevolência opera nesses 3 níveis. E a palavra benevolência é uma palavra antiga, e hoje em dia tem a ver apenas com atos de caridade. Mas não, mas é uma palavra imensa. E benignidade, essa palavra, ou gentileza, não é boa o suficiente para traduzir. Aqui fala de mente, coração e vontade, sendo bem disposto. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então nós amamos. Expulse pensamentos contrários. Se a mente começar a ficar com autopiedade, dizendo, ele não fez isso por mim, ela não fez isso por mim, ela faz essas coisas estranhas que me irritam. Expulse esses pensamentos. Seja de boa mente para com ela. Você a ama, você a aprecia. Tudo que ela significa para você e o que ela fez, tudo que ele significa para você e o que ele tem feito, você reflete naquilo que é bom e você espere e expulsa as tolices e as coisas mesquinhas. Porque se você não fizer isso como um crente, homem e mulher, você se fará uma presa ao inimigo das almas. Ele está lá, e um dos seus demônios tenebrosos, dos seus agentes, está lá, ciente de que você está pensando pensamentos negativos e tolos, e ele vai estimular, jogar mais lenha na fogueira. Então, nós nos tornamos presas ao inimigo das almas. De boa mente, expulse os pensamentos e ideias contrárias. Ame exclusivamente, ame constantemente a devida benevolência, atos de benignidade. Tome conta. O que fazemos para tomar conta e cuidar um do outro? Incluindo espiritualmente, incluindo conversações espirituais, encorajamento e ajuda. E deve ser algo mútuo no versículo 3. E o modelar um do outro. Você modela o seu marido? Será que você o influenciou? Por quantos anos você já está casada com ele? 20 anos? O que Deus fez na vida dele através de você? Será que você teve sucesso em moldá-lo? Há aquelas coisas que você sente que há necessidade de mudança. Você teve a benignidade e o amor para fazê-lo? Será que você teve a capacidade, no espírito correto, de moldá-lo e orar por ele? E os maridos para com as esposas também.
Será que temos moldado as nossas esposas, não numa maneira dominadora, não, mas pela amizade e amor? Será que temos tido a humildade de aceitar a influência do nosso cônjuge para o nosso bem? Essas são coisas maravilhosas. Deus nos dá toda a graça para amar, para cuidar e para um modelar mútuo. Eu penso nas palavras do puritano Daniel Rogers, e é assim que você deve pensar com frequência. Deste mundo todo imenso, Deus determinou que nós estivéssemos um com o outro. Nós pertencemos um ao outro. Nós estamos no coração um do outro. E nós moldamos, cuidamos e encorajamos um ao outro. Que a esposa, então, pague, que o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Essa mutualidade, ela está em todos aqui nos versículos. Eu não vou discutir os versículos 4 e 5, mas eu quero que vocês percebam a mutualidade. Existe aqui um cabeça no casamento cristão e há também uma sociedade. Algumas pessoas entendem a liderança do marido à custa da sociedade. Não, isso é triste. A liderança e a sociedade. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E quando o assunto é o relacionamento mais íntimo do casamento, essas coisas devem ser resolvidas mutuamente. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Mas eu gostaria de chamar a atenção principal ao tema da parceria nestes versículos. Isso nos traz a um segundo tópico. Nós estaremos falando do elo do casamento e a proximidade e a dívida mútua. Mas eu gostaria de falar por uns poucos momentos acerca da autoridade das palavras de Paulo nesta questão, porque isso causa muita controvérsia e discussão por aí. Versículo 6. Falamos agora da autoridade das palavras do apóstolo neste assunto. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Aí, às vezes, você escuta algumas pessoas dizendo: Deus deu ao apóstolo Paulo permissão para dar sua própria opinião. Mas isso é uma interpretação sem sentido do versículo 6, que é bem impossível e ridícula. Não. Paulo não recebeu permissão para dar sua opinião. É verdade que a nossa tradução, King James, poderia te dar essa impressão, mas não é a intenção. Ele diz: digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Eu suponho que poderia ser mais expressado como: eu falo isso como uma permissão e não como um mandamento. Este é o sentido do versículo. É isso que Paulo de fato está dizendo. Digo, porém, isto como uma permissão, tal qual uma permissão. O que? Ele refere-se primariamente aos versículos 1 e 2, e eu mostrarei como isso funciona. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, que ele não fosse casado. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ambos os estados são aceitáveis, santos e corretos diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz:
Ele está falando aqui um princípio, como uma permissão, não como um mandamento. Não é da minha conta, diz o apóstolo, de dar uma ordem a uma pessoa em especial para que essa pessoa se case, ou dar uma ordem a uma outra pessoa para que ela permaneça solteira. Isso será determinado pela providência de Deus na sua vida, pela liderança de Deus na sua vida. Isso será determinado diretamente a você. A propósito, Deus ordena e governa suas circunstâncias e te conduz na vida. Não é feito por uma ordem. Então, são os versículos iniciais. E no versículo 6, então, ele diz: digo, porém, isto, essas palavras, como uma permissão e não um mandamento. Pode ser de uma maneira ou de outra. E nós sabemos que ele está falando dos versículos 1 e 2, porque imediatamente no versículo 7 ele continua dizendo: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Bom, isso só faz sentido se ele estiver falando dos versículos 1 e 2. Será que você deveria ficar casado ou solteiro? E ele diz: digo isso como que uma permissão e não mandamento. Isso depende dos lidar de Deus com cada pessoa individualmente. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Isso é, solteiros, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Essa é a ideia aqui do versículo 6. Não é que Paulo esteja menos inspirado quando ele faz quando ele dá esse mandamento. Ele está sempre totalmente inspirado por Deus e suas palavras são autoritativas. Então, nós vemos o versículo 10, que fala também da autoridade de Paulo. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Bem, este é um grande princípio, que a mulher não se aparte do marido, ou o marido se aparte da mulher, exceto sob certas circunstâncias. O Senhor Jesus Cristo mencionou o adultério, e o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala também sobre deserção. E normalmente crê-se que há certas coisas que são tão terríveis como violência, por exemplo, que é uma forma de deserção, em que uma pessoa não está ali satisfeita em habitar com seu cônjuge, que o cônjuge é violento, destrutivo, e a situação é intolerável. E algumas outras coisas que são tão ruins, e nós mencionaremos no tempo devido. Mas quando pensamos aqui na inspiração do apóstolo Paulo por um momento, que ele diz então: digo, porém, aos casados, não eu, mas o Senhor. E por que o apóstolo faz uma diferenciação entre as palavras dele e as palavras do Senhor? Bom, não é porque as suas palavras são menos inspiradas, mas pela simples razão que neste caso o Senhor já havia se pronunciado, ele havia falado ele próprio. Então o versículo 10 reflete o Mateus capítulo 5, versículo 32, em que o Senhor fala do divórcio sendo algo proibido, exceto no caso de adultério, naquele texto. Então, eu, não Senhor. Mas o Senhor Jesus não disse tudo acerca do casamento. Ele disse aos discípulos, à medida que se aproximava o tempo da crucificação dele, quando ele teria sua morte expiatória, ele diz: eu ainda tenho muitas coisas para dizer a vós, mas não podeis suportar agora. E então as grandes promessas de que haveria novas revelações vindo, e como os discípulos então seriam levados a conhecer todas essas coisas. Então, muitas das regras para o viver cristão e para a igreja foram deixadas para que os apóstolos revelassem então por meio da inspiração. E é tudo que o apóstolo Paulo então isso é o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz: e digo eu, não Senhor. É simplesmente isso. Ele faz uma distinção entre as suas palavras autoritativas
e as coisas que foram de fato faladas pelo Senhor Jesus quando ele esteve na terra. E temos o mesmo no versículo 25. Ora, quanto às virgens, não falarei disso no momento, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. E alguns tolamente dizem, o apóstolo não estava inspirado neste momento aqui, ele estava dando o seu melhor juízo, ele tem menos autoridade aqui, é o juízo pessoal do apóstolo e não dado pelo Senhor. Não é isso, de forma alguma. O que ele quer dizer aqui é que o Senhor não falou ele próprio na sua vida, durante a sua vida aqui na terra. Então foi dado a Paulo o dever de revelar essa verdade inspirada. Ele diz, então, dou o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel a toda a revelação que fora dada a ele. O apóstolo, as profecias do apóstolo foram atestadas, autenticadas, e as suas afirmações doutrinárias também são todas inspiradas. E há apenas essa distinção entre coisas que o Senhor de fato disse e coisas que foram deixadas às revelações apostólicas a serem determinadas. Nós apenas neste momento veremos 1 Coríntios capítulo 14, onde esta questão é estabelecida, versículo 37, que diz assim, ele diz, se alguém que cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não pode ser mais forte do que isso. Tudo que o apóstolo diz são então mandamentos inspirados da parte do Senhor. Então, explicando esses versículos, nós vemos aqui a autoridade da palavra do apóstolo em tudo que ele fala sobre o casamento. E isso me traz a um terceiro tópico, o qual analisaremos brevemente, e eu volto ao versículo 10. Quebrando o vínculo, quebrando esse precioso elo. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, isso é, o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, que a mulher não se aparte do marido. Esse é um princípio. Nenhuma separação, exceto nas coisas que são especificamente mencionadas. O Senhor disse o adultério, e o apóstolo Paulo fala a deserção, e possivelmente outras formas de deserção. Versículo 11. Se porém se apartar, o elo do casamento ainda está lá. Se houver uma separação, que ela fique sem casar. Versículo 11. Está dirigindo mais provavelmente a situação que surgiu porque algumas mulheres haviam deixado seus então maridos pagãos antes que o apóstolo tivesse dado a sua resposta. E já estava feito. Para alguns já havia acontecido. Aqui não temos uma espécie de opção. Isso faria a escritura totalmente contraditória. Que a esposa não se aparte do marido. Mas se ela se apartar, não é assim que a escritura funciona. Não é uma escolha. Que a esposa não se aparte do seu marido. Mas se aconteceu, é isso que temos em mente aqui. Que ela então fique sem casar ou se reconcilie com seu marido. E que o marido também não deixe a mulher. Então o elo só é quebrado por certas coisas. O adultério e uma forma de abandono. Isso é trágico. Isso quebra então o elo do casamento.
E no versículo 15, se há um abandono ou deserção, versículo 15 diz: se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. E nós seguimos aqui a confissão, a posição da confissão de Westminster, que diz que o casamento foi quebrado e o crente está livre para casar de novo. Nem todos veem assim, há outros que veem que o elo ainda continua lá absolutamente inquebrável para que não possa haver então um outro casamento. Mas seguimos os teólogos da confissão de Westminster ao interpretar o versículo então 15 como o fim do casamento. Mas quando voltarmos aos versículos 10 e 11, essa é uma posição extrema. O nosso esforço deve sempre ser manter as pessoas juntas, os casais juntos, a menos que haja adultério e a menos que haja abandono, ou a menos que haja crueldade terrível e uma violência intolerável, em cujo caso seja algo criminal e não seja seguro. Mas em todas as outras circunstâncias, o nosso primeiro objetivo é tentar, é claro, né, crentes professos, é claro, tentar chegar ao ponto em que, qualquer que seja o problema, haja arrependimento e mudança e reconciliação e harmonia, se isso puder ser feito. É sempre o primeiro objetivo da Igreja de Jesus Cristo. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Bom, aqui o apóstolo então está inspirado outra vez. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Sim, mesmo que o esposo, o cônjuge, seja um pagão, Deus dará graça e o elo do casamento continuará. E ele é todo importante e não é facilmente quebrado. Então há essa grande importância de preservar o vínculo, se for possível fazê-lo. Agora eu me achei com um terceiro tópico. E é, então, contentamento e prova. Veja os versículos 13 e 14. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Por quê? Versículo 14. E aqui temos palavras misteriosas. Porque, e aqui o tópico é contentamento e prova. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os nossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Bom, isso não pode significar, possivelmente, que o descrente é santificado no sentido de ser salvo ou se tornar santo, porque isso só pode ser feito pelo arrependimento e fé. E através da crença em Cristo Jesus e através da conversão e da graça. Então não pode significar isso, porque isso introduziria uma imensa contradição na Escritura, se fosse esse o significado. Algumas pessoas pensam que o casamento é pelo menos legal, porque no mundo antigo, se você deixasse o seu marido ou sua mulher e você ficasse solteiro, essa era uma condição irreconhecível, desprezada e uma espécie de algo não santo, e os filhos naquela época começavam a ser vistos como ilegítimos. Os maridos e as esposas então permaneceriam juntos, um crente, o outro descrente, mas pelo menos a pessoa estaria propriamente casada e os filhos ainda seriam considerados legítimos. Alguns acham que é esse o significado, mas claramente quer dizer muito mais do que isso. Então nós o interpretamos dessa maneira. O descrente é santificado no sentido de que
o cônjuge incrédulo, ele é influenciado grandemente pelo cônjuge crente. Ele é afetado, ele tem uma testemunha viva diante dos seus olhos. Ele prova e ama o Senhor. Ele ou ela ainda pode até ser que eles sejam salvos. O apóstolo procede em dizê-lo. E as crianças, os filhos, são santos, isso é, separados no seguinte sentido: eles recebem instrução, eles são criados pelo cônjuge crente, vendo um crente e treinando-os a pensar em termos do Senhor, das coisas de Deus, do Evangelho, das Escrituras, dos princípios e padrões da palavra. Eles são separados então dos pagãos, porque eles têm uma criação privilegiada, influência privilegiada. E nós, então, entendemos que essas misteriosas palavras se referem a esse tipo de coisa. O marido descrente é santificado nesse sentido, influenciado pela esposa. E a esposa descrente é influenciada pelo marido. E os filhos estão, de uma certa forma, separados, santificados pelo privilégio de ser criados na instrução do Senhor. Então há uma promessa aqui no versículo 14. E nós então agora concluímos com o versículo 17 nesta manhã. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, pela sua providência. Se é o fato de que ficaremos solteiros, uma vocação nobre, sujeito a um dom de Deus, é a sua porção, como Deus então repartiu a porção que te foi dada, cada um como o Senhor o chamou. Desde que a cada um como o Senhor chamou. Se você é solteiro, é um chamado. Se você é casado, é um chamado. Então, se você está casado com um descrente, é um chamado. Contanto que ele ou ela não sejam cruéis para com você, é um chamado no qual oramos e provamos o Senhor. E essas instruções, outra vez, dizemos, são inspiradas. O versículo 17 é o que ordeno. Essa é uma palavra forte. E é o que ordeno, é o que eu completamente, profundamente ordeno. É o que significa em todas as igrejas, sem exceção. É a lei para o Novo Testamento. Bom, eu passei rapidamente por esses versículos. O elo, o precioso elo, a autoridade das palavras de Paulo, o quebrar deste elo e provando ao Senhor no relacionamento para o qual Ele nos chamou. Estes são os temas principais destes primeiros versículos.